Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os direitos da personalidade. Na verdade, vamos começar sempre agradecendo a vocês o carinho, os comentários que vocês estão deixando, os e-mails que eu estou recebendo. Muito obrigada a vocês, viu, gente? Então, para retribuir esse carinho, não tem melhor forma do que conversarmos sobre um assunto que é muito interessante juridicamente. Vamos falar sobre os direitos da personalidade. O que são os direitos da personalidade? Se a gente for para uma conceituação fria, são direitos inerentes à condição da pessoa, que de forma imediata não tem conteúdo econômico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, que tem como objetivo a proteção à vida, a integridade física, a integridade psíquica e moral. Vamos falar sobre isso. O Código de 1916, ou seja, o anterior ao atual, ele não trazia os direitos da personalidade como traz o Código atual a partir do artigo 11, tá? Ele não trazia isso. Mas o nosso Código atual de 2002, Código Civil, ele traz os direitos da personalidade, inclusive indo na contramão de uma característica mais patrimonial que tinha o Código antigo. Então, os direitos da personalidade são direitos inatos ao homem e que deferem a ele uma dignidade. A dignidade da pessoa humana é respaldada, tem embasamento nos direitos da personalidade. Então, assim, eu poderia falar, assim, seguindo o código, de uma forma não limitativa, porque não é exaustivo a forma com que o Código Civil trata os direitos da personalidade, mas nós poderíamos falar com relação ao nome, né, a integridade física, a imagem, a vida privada, são tratados de forma mais específicas no Código Civil. Mas os direitos da personalidade são aqueles todos direitos que protegem a dignidade da pessoa humana, protege ao homem para que ele se sinta digno, protegido, tá bom? Então veja bem, a gente pode falar, eu vou primeiro falar de como está disposto no código, depois eu falo de algumas observações aqui que eu fiz com relação ao nome, tá certo? Bem, se você pegar o Código Civil, no artigo 11, começa falando assim: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Os direitos da personalidade são, portanto, intransmissíveis, irrenunciáveis. Os direitos da personalidade, eles não são disponíveis na medida em que você não pode, por exemplo, abrir mão do direito de ter um nome. Ou seja, o Código trata esse direito com uma proteção que não defere nem a pessoa, a própria pessoa que o detém, abrir mão desse direito. A gente vai ver aqui que, por exemplo, com relação ao jus in corpus, a integridade física, se eu quiser vender um órgão meu, eu não posso. Por quê? Porque o código não me defere essa possibilidade, tá bom? Além disso, evolui o código. Pode exigir-se que cesse ameaça ou lesão ao direito da personalidade, reclamando perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em leis. No artigo 13, já se começa a falar da integridade física. Salvo por exigência médica, defesa o ato de disposição do próprio corpo, quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. A gente não pode imaginar que o corpo da gente, né, possa ser tratado de uma forma patrimonial, ou que a gente não tenha o direito de ter nossa integridade física protegida pela legislação. A gente estava falando que o jus in corpus, ou seja, a proteção que você tem ao seu corpo, ela vai além da sua vontade, tá? O artigo deixa muito claro, inclusive, que a gente já falou antes, que você não dispõe do seu corpo na medida em que você possa contrariar a norma nesse sentido. Então, o corpo o direito ao corpo, à integridade física, ele é um direito da personalidade, assim também deferido pela legislação, tá? Além da integridade física, é válida como objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. A gente sabe que as pessoas, depois de morta, elas podem, de fato, ter seus órgãos doados, né? Mas estando viva,
só a doação que não implique em redução das funções orgânicas, tá certo? Isso, legislação específica, mas o Código Civil já inseta que há esse indeferimento. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, tá? É também o que trata o artigo 15 do Código Civil. Já no artigo 16, a gente começa a falar com relação ao nome. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos prenome e sobrenome. Vamos entender um pouquinho sobre o nome. A gente sabe que a Lei 6.015/73, a Lei dos Registros Públicos, ela defere a todo sujeito de direito a possibilidade de ter um nome. Como é que se divide o nome? Você tem o prenome e você tem o sobrenome. O prenome é aquele nome que a gente geralmente trata o outro, né? Maria, João, Francisca, Rita. E o sobrenome são os patronímicos de família, né? Até que cheguei a colocar aqui, na verdade se vem, não coloquei não, né? Mas eu vou assim, coloquei. Agnato se vem por parte do pai e cognato se vem por parte da mãe, da família materna. Essa é a disposição de patrimônio, ou de sobrenome. Repare, o nome é dos principais direitos personalícios. Tem a estrutura fundamental composta de prenome e sobrenome, que vem dos agnatos e cognatos. Mas também temos as estruturas secundárias ao nome. Quais são as estruturas secundárias? Nós temos os agnomes, que vem posto ao nome, como terceiro, filho, neto, sobrinho, repetir 2 vezes neto, mas enfim, são aqueles nomes que vêm depois de todo um sobrenome. Por exemplo, se é um neto, né, faz referência ao nome do avô, a gente pode encontrar um neto, um sobrinho, um segundo, um terceiro, ou seja, são os agnomes que se colocam ao final do nome como um todo, do sobrenome. O epíteto ou alcunha são aqueles apelidos, né, que a gente sabe que as pessoas podem colocar, incluir no nome, como Maria da Graça Xuxa Meneghel, Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, são alcunhas, são apelidos que se pode ser. De tudo isso que eu estou falando para você, são as possibilidades de deferimento quanto ao nome. O vocatório é um nome conhecido, como é chamada a pessoa, isso também pode ser levado a registro. Por exemplo, se eu falasse para vocês aqui da dupla José e Durval, ninguém saberia quem é. Chitãozinho e Chororó, sim. Então, na verdade, são vocatórios que são inclusos ao nome. Bom, além disso, gente, a gente sabe que os nomes, eles podem sofrer ao longo do tempo possibilidades de mudança, né? A gente pode mudar o nome, só que isso não tem um amplo aspecto. A gente tem que ter justificado porque é que a lei defere algumas vezes a mudança de nome. Por exemplo, o acréscimo de nome, de sobrenome. Quando você casa, você tem um acrescido, você pode colocar hoje o marido da mulher ou a mulher do marido, o nome. Sistemas de proteção, né? Não sei se eu coloquei aqui, de proteção à vítima, a lei 9807/99 também defere a substituição por adoção, por mudança de sexo, né? A mudança de sexo, a gente sabe que hoje a transgenitalização, ela defere a mudança do nome e a passar o uso do nome social. Tanto se você faz a neocolpovulvoplastia, que é a retirada do pênis, ou quando você faz uma implantação peniana, que é a neofaloplastia, você tem o direito de usar o nome social. Percebam que esse é um direito que é deferido no código, nome, que tem, na verdade, uma chancela de identificação social muito grande, que inclusive vai repercutir na imagem da pessoa, né? Então, o nome também é deferido no caso das cirurgias. Enfim, se a pessoa tem um nome, por exemplo, eu tive uma ação uma vez de um rapaz que foi me procurar e ele se chamava Carol. E as pessoas naturalmente brincavam muito com ele por causa desse nome, Carol. Mas por que é Carol? Eu conversei com ele, falei para a mãe dele e ele falou por causa do Papa. Minha mãe era muito católica e colocou meu nome Carol por causa de Carol Wojtyla, imagine. E é óbvio que ele conseguiu fazer essa retificação porque era um nome
que expunha ele se sentia exposto com um nome que tem uma repercussão feminina e ele era homem, né? É homem. Então repare, assim a gente pode fazer a retificação também, né? Consertar erros de grafia, como também fazer a verbação. Uma das ações que mais me emocionou na vida com relação a esse direito foi de uma senhora já, se eu não me engano, o nome era Angélica, se não me foge a memória, e ela foi nos procurar, já tinha quase 80 anos de idade e nunca tinha tido uma certidão, um registro. Nós tivemos que ir, isso aconteceu no interior da Bahia e ela era de Sergipe. E nós tivemos que ir em busca, inclusive eu lembro que ela levantou batistério, né? Batistério é como se fosse uma certidão de batismo, para ver quem eram os pais. Fomos buscar também no interior de Sergipe o registro de um irmão dela. E ela disse que a maior felicidade do mundo dela foi quando ela pôde pegar, doutora, agora eu vou ter uma carteira de identidade, imagina. E era uma senhora. Então o nome é muito importante, tá, gente? O nome é absolutamente importante. Então observem que o nome, ele traz essa importância, assim como o direito ao corpo, mas também tem a questão da imagem, que foi tratada pelo Código Civil. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escrito, transmissão de palavra, ou a pessoa, ou a publicação, exposição, utilização da imagem de uma pessoa pode ser proibido a seu requerimento e sem prejuízo de indenização no que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a responsabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Ou seja, a imagem de alguém, ela só pode ser usada com a autorização dessa pessoa. Inclusive, a gente sabe que as pessoas, nós todos temos uma imagem social, né? Quem é aquela pessoa? Então, a gente tem na vida da gente uma imagem. Tanto é que quando a gente parte a estudar a repercussão desse direito, a gente trabalha, inclusive, muito nas ações envolvendo danos morais, qual é a imagem que a pessoa faz dela mesma, qual é a imagem que ela pensa que as pessoas fazem dela e qual é, de fato, a imagem pública daquela pessoa, né? Não precisa ser nem pública no sentido maior, mas assim, no sentido estrito, a imagem pública daquelas pessoas com que ela se relaciona, né? Então, a imagem é um direito da personalidade muito importante e também trazido no Código Civil a partir do artigo 20. E por fim, amores, o Código Civil nos traz a vida privada da pessoa natural. É inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Amores, nessa fase, nessa época que nós estamos, né, falar da vida privada de alguém é bem interessante, porque estamos vivenciando momentos em que as pessoas têm uma imagem, né, nas redes sociais, as pessoas colocam fotos, filmagens, todo mundo faz isso. E a vida privada da pessoa, ainda que a pessoa a exponha, ainda continua sendo protegido pela legislação. Não é porque a pessoa expôs a imagem da sua casa, dos seus filhos, que ela defere, isso tem que ficar muito claro, a outras pessoas que façam uso disso somente porque ela expôs. Então não é porque eu exponho uma foto minha na minha casa, com minha família, que eu estou deferindo a qualquer pessoa que faça uso dessa imagem. A publicização dessa imagem, vamos dizer assim, não defere de imediato que uma outra pessoa possa fazer uso dessa imagem para uma outra destinação, com a desculpa de que se a pessoa expôs nas redes sociais é porque ela não se importava. Estou falando porque também já tive a experiência assim no escritório e obviamente foi absolutamente acatado pelo Estado juiz de que a possibilidade de você expor alguma coisa numa rede social que é sua, não defere a ninguém que pega esta imagem, que pega esse conteúdo e faça uso dele como bem lhe aprouver. Eu gostaria de agradecer a vocês, a gente vai voltar falando sempre de direito civil. Curtam o canal, mandem perguntas para mim, eu estou respondendo, tá certo? Um beijo grande e até a próxima aula. Lembrando que os direitos da personalidade não se resumem ao que está exposto no código, tá? É tudo que imaginemos que, na verdade,
acolhe o ser humano na sua dignidade. Beijo, amores, até a próxima aula.